relaxar, levar nosso pensamento até as esferas espirituais, pedindo ao nosso Pai amado que nesse momento desça sobre nós as suas bênçãos de paz, de amor, que possamos, Senhor, a cada dia mais nos melhorar interiormente, que possa, Senhor, nessa noite, estar também do lado do nosso irmão Alexandre, intuindo ele, toda a espiritualidade boa dessa casa, para que ele possa proferir uma boa palestra, a nossa irmã na leitura, e que possa, Senhor, que essa energia que nesse momento banha todos nós, que possa em todos os lares, nos hospitais, nos asilos, em todos os lugares onde houver um irmão necessitado, Senhor, do teu amor divino, que esses irmãos recebam nesse momento todo esse amparo divino. Muito obrigado por mais esse dia de vida, pelo nosso trabalho, por tudo que tem nos dado, Senhor, durante essa vida terrena. Em teu nome, em nome de todos os espíritos amigos, trabalhadores dessa casa, do nosso irmão Anacleto e tantos outros amigos que nos amparam sempre, damos por começar a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Quer que eu segure? Os espíritos dos pais exercem na influência dos filhos depois do nascimento, uma influência muito grande, como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso um dos outros. Muito bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dois seus filhos. Pela educação, é para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Boa noite. Bom, antes de falar sobre os bloqueios, né, eu vou falar um pouquinho sobre a questão: quem somos nós, pais, né? Quem somos nós para eu poder chegar e falar a respeito desses bloqueios? Bom, para quem não conhece ainda, está conhecendo a doutrina espírita, nos é informado pelos espíritos da codificação que nós viemos através de várias reencarnações, a fim de que a gente aprenda cada vez que a gente volta aqui a corrigir os erros que nós fizemos no passado e aprender com o que a gente está, né, vivendo aqui no presente, para que o futuro seja um futuro mais agradável, seja aqui ou seja em um outro lugar que a gente vá reencarnar novamente. Quando a gente volta para cá, a gente sabe que os espíritos nos informam, né? A gente também, com estudo, com conhecimento, a gente sabe que a gente traz na bagagem espiritual, no nosso, digamos, HD, perispírito, nós trazemos as experiências, por mais que nós não lembramos, nós trazemos as experiências, os erros e acertos de outras vidas. E nessas idas e vindas, a gente, obviamente, traz junto com o desejo de aprender, o desejo do novo aprendizado, a gente também traz os medos. Os medos que muitas vezes nos bloqueiam, né? Fazem, às vezes, a gente, em vez de caminharmos 10 passos, a gente caminha 2, 3, volta 1, avança 2, volta mais 1, avança 5, e a gente fica, às vezes, nessa. Porque a gente, muitas vezes, acha que tudo que vai vir é ruim, não é bom. Eu tenho medo de sofrer. Né? Quantas vezes a gente já escutou alguém, né, falar, ou até mesmo a gente mesmo já falou: eu tenho medo de sofrer, eu não vou casar, eu não vou namorar, eu tenho medo de sofrer, eu tenho medo, né? Eu não vou ter filhos, porque vai que ele fica doente, vai que ele desencarna, eu vou sofrer. Então a gente sempre tem os bloqueios, às vezes, que a gente nos coloca em uma situação que às vezes a gente não vivencia e deixa de vivenciar. E esses bloqueios, muitas vezes,
eles podem trazer, sim, um certo prejuízo para as nossas vidas. Tanto a vida aqui, profissional, a vida aqui carnal, aqui, nossos estudos, as nossas vivências em família, né? O casamento, os nossos relacionamentos, como também para trazer uma certa dificuldade para a gente em espírito, quando a gente chega no mundo espiritual. Porque a gente acha que a gente desencarnando, a gente não vai ter mais problema. Acabou. Desencarnei. Agora não tem mais problema. Não. Quantos e quantos espíritos levam os problemas ainda para o mundo espiritual? E lá, esses bloqueios continuam atuando na sua vida. E quando nós temos os filhos? Como ela leu, né? Marise leu aqui, nós somos responsáveis pela educação, através da educação, de encaminharmos os nossos filhos para um bom caminho. Inclusive, tanto no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, fala que o dever dos pais, entre tantos outros, eu vou resumir em 2, que é proteger a criança, proteger o espírito que reencarnou nos primeiros anos de vida, porque se eu largar uma criança de meses aqui, ela vai morrer de fome. Eu tenho que, né, protegê-lo, dar comida, o agasalho, oferecer um conforto, né, para ele. E também despertar sua consciência para o amor ao bem e à verdade. Entre tantos outros deveres que a gente tem. Então a gente tem esse dever aqui na Terra em relação aos nossos filhos. Não é algo assim por acaso. A gente muitas vezes vem para cá já com essa responsabilidade de aceitar 1, 2 ou 3 ou mais espíritos que de algum momento ou outro estiveram com a gente no passado. Alguns estão vindo para nós, né? Pela primeira vez, a gente ajuda, a gente oferece a experiência da carne novamente. Então, nem sempre a gente tem esse laço de muito tempo. Às vezes é recente, às vezes outros não tanto. E a gente tem esse dever de educá-los, encaminhá-los, ou seja, oferecer o melhor nesse planeta aqui de provas de expiação. Mas, como eu falei, nós somos espíritos também encarnados, nós pais, e a gente traz os nossos medos, os nossos bloqueios, e a gente acaba, às vezes, transferindo isso para os nossos filhos. De que forma? Já lá no berço, né? A gente já começa a colocar, muitas vezes, o medo, aquele excesso de cuidado, não que a gente não tem que ter, mas o excesso do cuidado, o excesso do medo. Eu tenho medo disso, eu tenho medo de dar banho, tal. Claro, mãe de primeira viagem, né? Não deve ser fácil. Eu não lembro se fui uma vez mãe ou não, agora no momento não estou na condição de mãe, estou na condição de pai, mas o excesso, às vezes, de cuidado, esse medo que você passa, muitas vezes para o seu filho, você acha que ele tem meses, ele não sabe nada, ele não está percebendo. Sente. Nós sentimos, nós somos energia também. Tem aquela questão da energia, a lei da ação e reação também é o quê? Você emana energia boa, volta boa. Você emana ruim, vai obviamente retornar ruim. A gente, às vezes, passa já uma insegurança já desde um berço. Aí, depois, quando a criança começa a crescer, você fica brigando com ela. Vai, seu medroso. É um medroso mesmo, né? É um mole mesmo, boca aberta, né? Vai, guri. Mas e você? Quanto medo você passou para ele? Quanto bloqueio você repassou dele para você? Porque, claro, tem coisas que ele também vai trazer da história dele, da vivência dele, do passado, inconscientemente, mas tem coisas que a gente planta nos nossos filhos. A gente transfere. Tem coisas que não tem nada a ver com o passado. Então a gente acaba transferindo isso inconscientemente. Não é que a mãe quer passar o bloqueio para o filho. Às vezes é inconsciente. Às vezes, no dia a dia, no desenrolar da atividade, né, de mãe, de pai, de família, você acaba, às vezes, por questão de zelo, de amor, de cuidado, se excedendo demais e acaba passando uma insegurança para ele. Enfim, ele está ali por alguns meses, mas ele já consegue sentir, perceber, tá, inconscientemente, às vezes,
ele fica aquilo gravado, e ele vai crescendo vendo aquilo. Ele vai registrando todo aquele medo, aquele bloqueio que muitas vezes você tem, e ele acaba pegando um pouco disso. Eu estou falando na questão de repassar, porque a gente sabe que as crianças, elas observam muito. Muitas vezes, quando a gente diz que o exemplo vem de casa, às vezes, o exemplo realmente vem de casa. Ele vai dizer, o que é esse exemplo? É como você procede no teu dia a dia. Como é que você está dentro de casa? Como é que você age dentro de casa? Porque lá fora a gente costuma usar a máscara social. A gente costuma usar essa máscara que não faz as pessoas verem realmente o que a gente é, o que somos. A gente às vezes disfarça. Lá a gente é querido, a gente sorri, tal, chega em casa, a gente é estressado. Mas lá fora a gente está sorrindo. Olá, bom dia, boa noite, tudo bom com você? Como é que você vai? Nossa, não faz isso, não fica assim irritada. Chega em casa, sai disparando de chicote e é chinelada para tudo que é lado. Né? Pelo exemplo, a criança vai somando. Ela vai somando. E nisso ela vai pegando o que a gente tem de bom e também o que a gente tem, às vezes, de ruim. Né? E esse aqui entra a questão do bloqueio. E aí o bloqueio começa com aquela história. Não vai lá que tem bicho-papão. Tá? Começa a botar medo. Medo de escuro, medo de monstro, medo de bicho-papão. Não vai lá que tem bicho-papão. Lá tem um velho do saco. Hoje em dia não é velho do saco, né? Na minha época era velho do saco. Hoje eu não sei o que eles estão inventando. Mas na minha época era velho do saco. Não vai lá que tem um velho do saco. Morri de medo, vi um velho com um saco, tadinho. A gente ficava com medo às vezes do idoso lá, né? Um senhor, às vezes, catando latinha e tal. A gente tinha medo porque, sei lá, botaram esse medo na gente. E a gente começa a já construir esse muro, e esse muro vai ser esse muro de bloqueios. Eu já começo já a crescer com medo. Diferente de você dizer, cuidado, porque se você botar o dedinho aqui no fogo, você vai se queimar. Isso é uma coisa, questão de proteção, questão de preservação do teu corpo. Ó, não vá pular aqui que você pode sofrer uma queda e você pode quebrar uma perna ou até mesmo vir a desencarnar. Isso é uma coisa. Isso é um aviso. Obviamente, isso faz parte do nosso dia a dia, né? A gente avisar e a gente cuidar. Mas a gente começa a botar esses bloqueios, começando com o velho do saco, o medo do escuro. Às vezes é nós que temos o medo. Aí a gente começa a colocar medo, às vezes, a gente muitas vezes tem uma ideia errônea de como é que é a espiritualidade, os espíritos, a manifestação espiritual. Aí a gente já começa a misturar com aqueles filmes de Hollywood, de filme de terror. Aí a gente já começa a passar para o filho, olha, não cala a boca, não fala isso. Deus me livre, não começa a falar de espírito que pode trazer coisa ruim. Lá vamos nós montando o nosso murinho do bloqueio. E ele começa com aquilo. Ele começa, ou ela começa a se espelhar em nós. A educação do lar está construindo esse muro, muitas vezes, ao redor do filho, sem perceber. Que vai se tornar mais tarde os bloqueios. Eu vou pedir licença só um pouquinho para eu tirar a minha jaqueta, que ela está me atrapalhando o fone de ouvido. Isso. Então, aí a gente começa a construir devagarzinho esse muro. E a criança vai crescendo. Aí a gente começa com outros cuidados. Olha, não fala com ninguém na rua. Não aceita bala. Não aceita... Mas a gente às vezes não responde o porquê. E aí, só que tem pessoas que se excedem. Tem pessoas que vão além, o medo às vezes exagerado da pessoa passa para a criança. Eu tive uma vez um aluno de primeira série, ele devia ter o quê? 6 anos na época, hoje já deve estar já no ensino médio, que toda vez que ia chover, ele entrava em pânico. Aí, Blumenau ali, quando faz aquele calor agradável, né? Aquele calor assim de quase 40 graus, com sensação de 50. E começa a escurecer tudo, começa a dar aquele vento de chuva, ele entrava em pânico, e no começo não sabia o porquê. Ele não falava, ele chorava, se tremia todo, chorava. Mas aí, obviamente, depois da segunda, terceira vez, já começa a associar as coisas, né?
Aí conversando com um professor aqui, conversando com ali, aí realmente a gente descobriu que era por causa da chuva. Ele tinha um pavor de chuva. Aí ele conversa com ele e tal, vai acalmando aquela coisa toda. Depois a gente descobriu que a avó ficava mais tempo com ele, a avó tinha um pânico em relação à chuva. A avó entrava em pânico. Quando escurecia para chover, aí também a gente não foi a fundo no caso, não sei se quando ela era jovem, criança, a casa dela de repente pode ter sido destelhada por um vendaval, um granizo, etc., que né, colocou um bloqueio nela, ela tinha um pavor em relação à chuva. E ele tinha isso. Então, isso veio de onde? Veio de uma coisa que ele estava vendo constantemente na avó dele, e isso vai passando para ele, foi passando para ele, e ele começou a ter esse medo, e que acaba se tornando depois um bloqueio. Né? Isso foi um dos casos que eu conheci, que as pessoas, os pais, avós, tios, irmãos, acabam transferindo para a criança. Aí depois ainda briga ainda. Né? É aquela mesma história, que eu já falei, inclusive até aqui, que quando a criança é novinha, que ela fala um palavrão, todo mundo ri. Quando ela cresce um pouquinho mais, é um tapa na boca, né? Mal criado. Mas a gente riu, a gente deu incentivo para que ela continuasse fazendo isso. Depois a criança fica um ponto de interrogação na cabeça, porque não entende, porque antes todo mundo ria, aplaudia, achava engraçado, bonitinho, e de repente, tapa na boca. Porque falou um palavrão que um tempo atrás todo mundo ria. E ela, óbvio, vai repetir porque todo mundo ria e ela quer ser a pessoa que muitas vezes quer fazer as pessoas rirem da família. Né? E aí a pessoa, somos nós, pais, espíritos encarnados, trazendo os nossos medos, e a gente vai colocando devagarzinho, inconscientemente muitas vezes, esses medos como a avó, por exemplo, colocou, de repente, no neto dela. Né? Mas o que tem a ver com bloqueio? Esse medo pode se tornar um bloqueio. Imagina se essa criança, a gente não trabalhasse na questão da chuva e tal. Depois a gente foi conseguindo, muita conversa, né, o tato, conversando com a avó e tal, a gente conseguiu fazer com que pelo menos ele não chorasse mais tanto e ficasse um pouco mais calmo em relação à chuva. Mas vamos supor que a coisa deixasse rolar. Ele teria aí um bloqueio que poderia atrapalhar a vida dele. Ele não sairia em dia de chuva. Deu trovada, ele já ia se esconder, apavorado. Né? Uma coisa que a gente coloca. Mas e os outros bloqueios que eu vou aqui colocar para vocês, que a gente às vezes coloca e a gente acha que não. Né? A criança vai crescendo com isso, e aí o que acontece? Primeira coisa, quando elas manifestam algum bloqueio, alguma dificuldade, às vezes em relação ao convívio pessoal, é levar no médico e tacar-lhe o remédio na boca dela. É mais fácil. Mas às vezes o mal não está ali. Com a criança está conosco, aí a gente não enxerga, porque a gente é perfeito. Né? A gente se acha perfeito. E a gente não é perfeito. Se fôssemos, a gente não estaria aqui. Nós estaríamos em um outro planeta que não esse. Né? Nós estamos aqui na condição de espíritos ainda imperfeitos, tentando evoluir, aprendendo. Não necessariamente temos que sofrer aqui, mas nós temos as dificuldades que muitas vezes nos faz sofrer. E aí a gente cria uma série de coisas que a gente passa para o nosso filho. E uma delas é, muitas vezes, essa questão do medicamento que a gente coloca na boca da criança. E às vezes o problema não é a criança em si, é porque ela assimilou isso desde o berço. A nossa baixa autoestima, os nossos medos de enfrentar, às vezes, as dificuldades da vida, às vezes os medos que a gente tem de tomar uma decisão que precisamos tomar, aí a gente acha que a gente não passa isso para eles. A gente passa. Eles veem. Eles não precisam, a gente precisa palestrar para eles. Eles veem no nosso dia a dia. Quanto menos a gente espera, a gente está sendo observado por eles. Ali, a criança brincando, os olhinhos ali, ó. Ela brincando e o ouvidinho aqui, ó, ligado. E ela brincando aqui, ó. E tu pensa, tadinha, inocente, não sabe nada. Mas ela só está captando, só captando. E isso vai somando, quando vê, ela construiu
um muro de bloqueios. Aí depois a gente quer brigar, às vezes a gente quer impor que a criança faça determinadas atividades e ela não consegue. E a gente não sabe o porquê. Aí é onde cai a questão, às vezes a gente leva para médicos e você sabe que existem bons médicos, mas existem aqueles que não são tão bons assim. Como existem bons engenheiros, bons advogados, mas existem aqueles que não são tão bons assim. Existem aqueles que estão ali por dinheiro. Existem aqueles que estão ali porque, sei lá, porque o papai foi, a mamãe também foi, eu também você. E aí você, às vezes, acaba levando e ele acaba te passando uma receita de todo tamanho, frente e verso, com todo tipo de medicamento, para tomar. Só que isso não vai furar o bloqueio dessa criança. O bloqueio que nós muitas vezes colocamos. Ele não vai furar. Ela vai crescer uma adolescente, muitas vezes, com sérios problemas, às vezes problemas de convivência. Se ela tiver principalmente baixa autoestima, ela vai se achar feia, vai se achar muito magra, vai se achar muito gorda, vai se achar muito isso, muito aquilo. Ela vai achar que ela não está no perfil das modelos que desfilam, né? Elas acham que, de repente, está no perfil da atriz XYZ. Ela acha que a roupa que ela veste nunca é legal, só nos outros. E ela começa a criar uma série de coisas, e aí isso acaba atrapalhando. Eu posso dizer, assim, inúmeros casos que eu encontrei de alunos com sérios bloqueios. Bloqueios até de falar numa aula de oratória. Se treme todo, é capaz de desmaiar. Às vezes aquela faz um mal tão grande, um medo é tão grande. Uma vez eu conversando com a menina assim, professora, eu tenho pavor de falar em público. Aí eu conversando com ela, assim, mas tu estás numa idade que logo você vai começar a trabalhar. Como é que você vai fazer? Porque às vezes a gente não escolhe o emprego, né? Às vezes o emprego aparece, a gente precisa, necessidade, e eu vou, né? E se tu tiver que falar em público? Ah, eu não vou. Eu não vou. Tá, mas tu tem que pensar um pouco, vamos trabalhar isso. Aí, como eu trabalho com teatro também ali na escola, aí a gente foi trabalhando aos pouquinhos. A voz dela não chegava isso aqui. Chegava isso aqui. Eu tinha que fazer um esforço, às vezes, para ouvir o que ela estava dizendo. Depois de um certo tempo, a voz dela já chegou aqui. Aí depois chegou aqui. Opa, já foi um avanço. Não meu, dela. Né? A gente conseguiu trabalhar em que ela pudesse falar e as pessoas ouvirem. A sala toda estranhou, porque às vezes ela fala. Que? Como é que é teu nome? Ela tinha um medo, um pavor. Se ela visse vocês olhando para ela, eu já... Pronto, é um bloqueio que ela tinha. Né? E a gente foi trabalhando isso. Mas, aí conversa vai, conversa vem. Aí a gente vai descobrindo que muitas vezes tem alguém da família que coloca esse bloqueio. Ali no caso, a mãe. A mãe tinha um problema em relação à convivência. Eu também não fui a fundo para saber, não sou psiquiatra nem psicólogo para estar sabendo, para estar chamando e conversando, fazendo uma terapia, mas a mãe que teve algum problema, de repente, na infância ou juventude, passou esse medo para ela e ela formou esse medo um bloqueio muito grande na relação social, que a gente precisa. Você vai trabalhar como atendente, ou vai trabalhar no atendente de caixa, ou sei lá, que você vai secretário, você precisa ter pelo menos a conversa. E ela tinha um medo terrível. E esse medo se tornou um bloqueio. Ela, pelo menos, essa aí não tomou nenhum remédio, ela não foi medicada, nada, mas ela tinha, e aquilo atrapalhava ela. Olha o quanto que às vezes o bloqueio que a gente coloca na gente nos atrapalha. A gente sabe disso. A gente tem os nossos medos. A gente tem as nossas, né? Não estou falando daquele medo assim, por exemplo, de borboleta. Tem gente que já tem medo de borboleta, ou de grilo, ou barata, ou, né, ou uma lagartixa. Não é esse medo assim, é o medo tipo assim, eu não consigo chegar e falar tal coisa que eu preciso falar. Às vezes a gente, né, engole, né? Tem uns grupos de inteligências que o Zé fala muito na identidade eterna, e aí tem uns que têm dificuldade um pouco. Mas a gente precisa trabalhar com essas dificuldades, principalmente nós que somos pais. Para que a criança depois não chegue com uns 15 anos, porque às vezes a criança não fala para a mãe e para o pai a dificuldade. Ela, por exemplo, nunca falou para a mãe que ela tinha um medo incrível
E aquilo se tornava um bloqueio porque ela não conseguia ter muitos amigos. Ela tinha medo de falar, as pessoas não ouviam, aí ela acabava sofrendo bullying, ela acabava sofrendo todo tipo de desprezo, tal, porque as pessoas ela não falam nada. Né? Era uma outra amiguinha que se sentava com ela e conversava. Ela nunca conversou com a mãe a respeito. Mas a mãe, ali, alimentando-a, porque a mãe é que tinha esse bloqueio. E a gente a mãe, não é que eu vou dizer que a mãe é culpada, às vezes a mãe inconscientemente vai passando isso. E a gente tem que ter muito cuidado, porque no livro dos Espíritos, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos da codificação, eles nos alertam para quê? Para que a gente observe os nossos filhos e qualquer tipo de mazela que eles venham a trazer de uma vida passada, a gente corte. Mas também fala que a gente tem que se observar. A reforma íntima não é para o outro, é para nós. Então a gente tem que se observar, se policiar, para que a gente não passe nada do que seja prejudicial aos nossos filhos. Não tem coisa pior do que uma criança, uma adolescente, crescer cercado de medos, cercado de bloqueios. Porque aí depois somos nós a dizer, não, tu tem que ir lá, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Mas aí começa às vezes a gente a criticar, e a gente é muito feroz na crítica para os nossos companheiros e nossas companheiras ou nossos filhos. Aí a crítica, aí a gente senta o sarrafo. E muitas vezes a gente não olha para si mesmo. E aí a gente acaba cometendo, muitas vezes, injustiças. Imagina essa criança pegando os medos e bloqueios da mãe, e ela não consegue entender, porque nunca ninguém conversou sobre isso. Aquilo vem para ela e a mãe criticando ela o tempo todo daquilo que a mãe tem medo, daquilo que a mãe tem como bloqueio. Imagina a cabeça dela. Aí muitas vezes acaba procurando o caminho da droga para poder. Eu já vi alunos que falando até assim, professor, já usei porque eu sou tão tímido que eu usei para poder me soltar. Porque ele disse, querido, você não vai se soltar, você vai ficar amarrado. Tão amarrado que daqui a pouco você vai entrar num poço sem fundo. Né? Mas olha só o caminho que às vezes eles acabam usando. Né? Acabam fazendo eles usarem a droga. Às vezes vai para a bebida, porque bebe um pouquinho já se solta, mas passou o efeito da bebida, volta o bloqueio. Aí começa a associar bebida, desbloqueio, droga, desbloqueio. Só que isso, a médio e longo prazo, os efeitos vão ser danosos. Então, cabe a nós observarmos se realmente ele tem algum bloqueio e se esse bloqueio não vem de nós. E se não vier de nós, vamos supor que venha de uma vida passada, que aí a gente não vai saber, mas se não tem nada a ver com nós, nem comigo, nem com ela, a minha esposa, meu marido, não tem nada a ver com nós, temos que ver de onde é que está vindo esse bloqueio. Porque às vezes o bloqueio pode vir de uma vida passada. Para isso, tem alguns profissionais muito bons que fazem as terapias de regressão. Né? A gente tem que também ter um cuidado, porque eu lembro que na década de 80, final de 80 para 90, virou moda, principalmente em São Paulo, Rio, todo mundo queria fazer regressão para saber quem foi na vida passada. Aí todo mundo sabe aquela coisa, eu imagino que foi um rei, uma rainha, eu fui um príncipe, fui um lorde, mas ninguém pensa que podia ter sido uma prostituta, um traficante, um mendigo, um assassino, ou uma pessoa gananciosa, rico, mas um avarento, que pisou em cima dos... Aí ninguém quer ser, todo mundo quer ser uma freira, um padre, um bispo, um rei, uma rainha. Todo mundo pensa nisso, né? Então todo mundo foi fazendo a terapia, porque muitas vezes teve casos que pessoas de não tomar banho, em função do que na vida passada morreu afogado, e a água quando caía dava um trauma nela, dava um bloqueio nela que ela não conseguia tomar banho, imagina, só ficar no lencinho, né? Chega uma hora que não dá mais, né? Chega uma hora que o lencinho já não vence mais. Aí, e teve uma mulher, esse foi um dos casos, teve uma mulher que ela teve que fazer uma regressão, sim, onde ela viu que, uma certa idade, entre os 8 a 12 anos, não lembro agora a idade dela, ela morreu afogada na praia.
Então, chegou uma certa idade que ela começou a passar essa fobia de água, a ponto de o chuveiro já causar um certo estresse nela. Ela já não conseguia mais tomar banho. Assim como teve outro caso que, quando ela chegou na mesma idade que ela tinha morrido, desencadeou todo um processo de medo, de fobia e de bloqueio, a ponto de ela não sair também de casa. Não conseguir um relacionamento, uma convivência muito difícil entre familiares, não conseguia trabalhar, saiu do emprego. Então ela foi criando um bloqueio. Isso estou falando de alguns casos que tem a ver com a vida passada. Não necessariamente tudo o que surge nos nossos filhos em matéria de bloqueio seja coisa do passado. Porque virou moda, né? Qualquer coisa é do passado. Deve ter sido da vida passada. Não necessariamente, gente. Temos que ter o cuidado. Né? E também muitas coisas surgem agora, mas a gente consegue consertar. De que forma? Primeiro, a família é um núcleo, tá? O núcleo que nós temos aqui, que é o primeiro núcleo que a gente nasce, cresce e aprende. A nossa primeira escola é a família. Então, é nela que a gente deve ter o porto seguro. É nela que a gente deveria ter a possibilidade de se abrir e de colocar os nossos medos. Porque eu sei que muitos de vocês não falou nunca conversou com o pai ou com a mãe abertamente dos medos que, de uma certa forma, vocês acabam, né, transformando em bloqueio desde criança. Vai, às vezes, a filha ou o filho desabafar quando o pai já está na beira da desencarne. Porque aí consegue, porque às vezes o pai é muito rigoroso, né? Ou principalmente a gente que já passou dos 40, que a educação era mais rígida, não se tinha um diálogo. Se tinha assim, de cima para baixo. Não tinha um diálogo, como deveria ter. Mas tinha de cima para baixo. Falava a voz e a gente calava e era aquilo. E muitas vezes a gente não tem essa facilidade de conversar. E às vezes a gente traz isso para os nossos filhos. A gente não conversa. Acha que ele está lá no computador, está num videogame, está escutando uma musiquinha, está tudo ok. Mas às vezes não. Às vezes a gente descobre, tá, que tem algumas coisinhas que estão atrapalhando. E às vezes a gente está naquela coisa de trabalho, né, aquela coisa, e a gente não para ouvir. E às vezes, assim como nós, eles também não vão falar. Não, né, não porque a gente seja, às vezes, muito rígido, porque a gente não para enxergar quem está no nosso lado. Por isso que a caridade começa dentro da nossa casa, pela nossa família. A espiritualidade toda fala, nossa primeira escola é a família. É ali que nós temos que aprender a tolerância, o amor, a compreensão. Né? Então, se a gente percebe que tem algum tipo de bloqueio colocado por nós, a gente tem que conversar, a gente tem que se abrir, falar para o filho, para a filha, olha, eu tenho medo disso também, eu também tenho medo assim, e começar a colocar, para que isso é uma terapia, a conversa é uma terapia, para que a criança ela cresça com a coragem de enfrentar os seus medos. Porque não tem coisa mais triste do que alguém que cresça com uma baixa autoestima, se achando a pior das piores, e o pior, não consegue nem superar o primeiro obstáculo que às vezes surge. E muitas das vezes, gente, tem pessoas que têm um bloqueio de um grau tão grande que acabam optando pelo suicídio. Existe um número muito grande, principalmente em Santa Catarina, tá, que é o segundo estado aqui do sul, a gente só perde pelo Rio Grande do Sul, em matéria de suicídio. De jovens. Estou falando de pessoas adultas. Estou falando de jovens. O que será que faz um jovem... deve ser um drogado, deve ser um... Às vezes não, tem nada a ver com droga. Às vezes são os desequilíbrios que acabam surgindo por causa de certos bloqueios que a pessoa traz. As pessoas às vezes são tão fechadas, que elas são que nem uma ostra. E a vontade delas, desesperadamente, é abrir essa ostra e pedir socorro. E elas não conseguem. E a espiritualidade sempre nos traz a família, o amor ao próximo, para quem não é casado, para quem não tem filhos,
mas escutar e ajudar o próximo, porque às vezes uma palavra de conforto pode salvar a pessoa de um ato insano como um suicídio, um ato infeliz, que você sabe, como a vida continua, ele vai continuar no outro lado, mas com toda uma consequência do suicídio. Mas quantos bloqueios será que teve essa pessoa aqui para ela cometer um suicídio? Não sabemos, mas teve vários. Eu conheci uma jovem que se suicidou, e ela tinha uma baixa autoestima, ela chegou a conversar comigo, e, claro, eu jamais imaginaria que ela ia cometer o suicídio, mas ela começou com essa conversa. Eu não consigo parar emprego, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, e eu não consigo, e foi. Só que isso vai formando aquilo que eu falei no começo da palestra, vai formando um muro até a ponto de ela não conseguir mais enxergar o que tem do outro lado. E aí ela se vê sem saída. Ela transforma isso. Saída tem. Aliás, saídas. E aí ela acaba cometendo suicídio. Então, para ver que o bloqueio, às vezes a gente tem que ter um cuidado. Eu estou chegando num extremo, tá, gente? No extremo daquela pessoa que... Claro que aí tem todos os fatores também do suicídio, que às vezes é questão do álcool, da droga, do amor não correspondido, etc, etc, tal. Mas, vamos voltar aqui para nossos filhos. A gente não conhece, muitas vezes, o que se passa na cabeça do jovem, do adolescente. Por isso que a gente é mais do que necessário a gente conversar. Conversa abertamente. Não fica reprimindo tanto. A gente erra. Eu já errei também. Tem uma menina, né, aos 16 anos, cometi alguns erros, sim, às vezes rígido demais, às vezes eu era para dizer não, disse sim. Isso faz parte do nosso aprendizado, né, de ser pai, ser mãe. Isso, ok, mas a gente tem que ficar de olho, porque uma vez ela fez uma reclamação que eu e minha esposa ficamos assim, opa, como é que ela nunca falou isso? Aí a gente começou a conversar com ela, porque aquilo estava guardadinho ali. Olha só, isso ela frequentando o centro espírita, ela conversando abertamente com a gente, mas tinha coisinha que às vezes não fala. Mas daqui a pouco ela, colocou não era uma coisa tão grave assim, mas era uma coisa que para ela era o mundo dela. E a gente começou a conversar com ela em relação à autoestima e tal, né? Era um pouquinho cheinha, gordinha, ela achava que tinha que ser magrinha. E a gente foi conversando, aquela questão da moda e tal, aquela coisa de corpo. Nós somos todos diferentes. Não existe uma coisa, um padrão. Existem padrões. Uma gordinha pode ser tão bonitinha quanto uma magrinha e vice-versa. E a gente começou a conversar com ela sobre isso, até que a coisa foi saindo. Por quê? Porque as amiguinhas eram magrinhas e as amiguinhas achavam também que elas tinham que ser, né? Olha só o que ela foi criando. Esse medo, esse bloqueio, pode fazer com que ela perca oportunidades de conhecer, de aprender, de viver. Então a gente não tem que se grilar com isso, a gente não pode se amarrar com isso. A gente tem que primeiro, para ter um filho saudável, a gente quebrar com os nossos bloqueios. Às vezes a gente cisma com coisa que é boba. São coisas que não tem fundamento. E aí a gente acaba, né, sufocando o filho. Então a gente quebra com esses bloqueios da gente. Por isso que a reforma íntima, que a gente fala tanto aqui quanto na CEIU, no CEAM, a reforma íntima ela é necessária, porque a reforma íntima é eu abrir o meu peito e dizer, olha gente, sinto muito, mas eu sou olhudo demais, eu como muito. Eu como. Sou um pouco olhudo. Mas assim, ó, é chegar e dizer, olha, eu sou fofoqueiro. Ou eu tenho um vício da inveja. Eu olho, aquele sapato ali, ó. Eu queria ter aquele sapato. Eu fico invejando. É a gente se abrir para que a gente possa procurar como a gente pode consertar isso. Para isso que o Espiritismo veio, para relembrar o que Jesus Cristo falou há mais de 2000 anos atrás. Jesus Cristo falou, obviamente, por parábolas. Obviamente, ele não falou, né, assim como eu estou falando. Ele falou por parábolas. Mas ele falou o quê? Principalmente da reforma íntima nossa. De mudar. Não basta dar o dinheiro para o pobre e seguir ele. Tem que reformar aqui. Tem que mudar aqui.
Só assim a gente vai conseguir superar os nossos medos, superar os nossos bloqueios e, principal, não passar isso para os nossos filhos. Porque se eu tenho um bloqueio, eu acho isso ruim, eu tenho que fazer o possível e o impossível para não passar isso para ele. Porque como é que eu vou cobrar depois dele se eu também tenho esse bloqueio, se eu tenho esse medo? Nós temos que ter moral para cobrar alguma coisa. Você, se não tem, você pode ajudar a não ter. Então a gente tem que cuidar muito. Então a reforma íntima, a doutrina espírita, ela tem livros, começar pelos livros da codificação espírita, né? Ali que Allan Kardec escreveu ali. Nós temos os livros de Chico Xavier, de Divaldo, José Fernando, temos Divaldo ali, temos Raul Teixeira, temos os livros que ajudam. O livro Você é a Cura, vocês devem ter visto lá no do José Fernando, Você é a Cura. Começa a cura da onde? Da quebra disso aqui, do bloqueio. Porque às vezes eu me bloqueio tanto que eu acabo trazendo o quê? As energias que acabam somatizando no meu corpo e vindo uma doença. Com exceção daquelas que são já de vidas passadas, que vão me fazer ter um novo aprendizado, mas muitas vezes eu trago esse bloqueio tão forte dentro de mim que eu acabo assimilando as energias negativas, vamos botar assim, tá? As deletérias negativas, as energias de baixa frequência, e acaba somatizando no meu corpo. Obviamente, o que vai surgir aqui? N doenças que eu não precisaria ter. Ah, mas é fácil falar. Não, eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil furar o bloqueio, quebrar o bloqueio dentro da gente. Mas a gente tem que fazer o esforço. Todos nós viemos aqui para ser felizes. A doutrina espírita não fala que nós temos que ser infelizes, que nós temos que sofrer, que nós temos que ser tristes e depressivos. Muito pelo contrário, a vida é bela, a vida é maravilhosa. Cabe a nós fazermos ela menos pesada, porque como nós estamos ainda no planeta de provas e expiação, obviamente que nós vamos vai surgir dificuldades, mas nós temos que fazer dessa dificuldade um aprendizado, e esse aprendizado a gente tem que tirar desse aprendizado a alegria que tem ali. Nós temos que ter. Tem gente que ri da própria desgraça. Esse, pelo menos, não vai sofrer tanto quanto aquele que já... qualquer coisa vai estar chorando. Ele vai sofrer. Não é que ele não sofra. Ele ri porque ele leva a vida de uma outra forma. Ele vê a vida de uma outra maneira. Tu acha que ele não sente dor? Tu acha que ele não chora quando ele termina um namoro? Ou termina um noivado, termina um casamento? Vocês acham que ele não chora só porque ele está rindo? Ele chora, mas ele tenta superar isso de uma outra maneira. O filho que vê, o filho que observa, vai aprender o quê? Levar a vida sempre com alegria, mesmo na pior dificuldade, nos piores dos piores. Ele vai assimilar isso. E ele vai quebrar o quê? O bloqueio que possa estar surgindo. Está passando de pai para filho. E ele vai, de repente, opa, mas o papai e a mamãe sempre eram alegres, eram felizes. Então, por que eu tenho que ser assim? Então, ele aprende com o que ele está vendo, o exemplo de casa. É isso que a doutrina espírita sempre trouxe desde o primeiro livro lançado ali para Allan Kardec em 1857, que é o Livro dos Espíritos. Se vocês lerem atentamente, como foi lido aqui uma pergunta e resposta, tem outras perguntas e respostas aqui. Ali os Espíritos já nos falam, Evangelho segundo o Espiritismo já nos fala, os livros de Chico e de outros tantos médiuns, o livro Você é a Cura, do José Fernando, se você ler ali, está ali, a cura está aqui, ó, muitas vezes dentro de nós. Saia disso. Quebra esse bloqueio, mostra para o teu filho que tudo é possível. Mesmo que tenha algum tipo de dificuldade. Nós viemos para ser feliz. Quem aqui quer ser infeliz? Alguém quer? Não. Todos nós, no fundo, mesmo que a gente se sinta triste, a gente quer ser feliz. A gente pode ser feliz. Eu não posso reclamar da vida que eu tenho. Não sou rico, também não preciso ter riqueza para ser feliz. Não sou mendigo, não sou pobre, mas também não preciso ser mendigo para ser feliz. Basta apenas eu olhar a vida de uma outra maneira. Com os olhos, com lentes
que possam brilhar e fazer eu ver realmente que vale a pena viver, que isso aqui é apenas passageiro e que o outro lado, né, pode ser melhor se eu trabalhar aqui o meu eu, os meus bloqueios, os meus filhos. Nós temos responsabilidade e que assim que a gente seja responsável até o final. Porque quando ali falou que nós seremos culpados se a gente botar bloqueios, medos e nos isentarmos da responsabilidade de direcionarmos os nossos filhos. Não precisa ser filho se você não tenha, mas os teus sobrinhos, teus irmãos menores, teus alunos. Nós teremos a parcela de culpa sim. Toda ação tem um quê? Uma reação. Então, sejamos felizes, vamos arregaçar a manga, quebrar os nossos bloqueios, né? E vamos aqui sorrir sempre, mesmo que a gente tenha vontade de chorar. Nem que a gente chore. Chorou, limpou a lágrima, agora vamos rir. Vamos para frente, vamos tacar a ficha. Não tenha medo, não tenha medo da vida, não tenha medo de viver. Viva, viva intensamente, que lá no mundo espiritual você vai ver o quanto que você vai colher, né, de benefícios. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pela presença, né? Bom retorno aos seus lares. E que vocês possam também, durante a semana, refletir as palavras do nosso irmão Alexandre, né? E agora a gente vai esperar para fazer a oração final. Vamos aqui serenar nossos corações, né? Fechando os nossos olhos para a gente poder ter uma melhor concentração. Pai maior, espiritualidade amiga, aqui estamos para agradecer o dia de hoje, para agradecer pelas dificuldades, agradecer pelas alegrias, porque tudo isso, Pai, vem em prol do nosso bem, do nosso benefício. Que possamos ter a coragem de quebrar os nossos bloqueios, os nossos medos, para vencermos as dificuldades e sairmos apenas com a experiência, mas com alegria no coração. Que possamos ter força para não cairmos em depressão, em baixa autoestima, para afastarmos de nós as ideias infelizes que porventura possam vir em nossas mentes. Por isso pedimos aqui, Pai maior, que possa permitir aos nossos espíritos, amigos, os nossos familiares, os nossos pais, avós, tios, que já estejam no mundo espiritual, que possam vir em nosso benefício, nos ajudar, nos intuirmos, para que a gente possa prosseguir na caminhada. Obrigado, Pai, e que possa essa semana ser uma semana de muito aprendizado. Que assim seja.